Então, pessoal, né? Aqui a gravação, né? Eu tava aqui no... Acho que foi a última coisa que vocês viram, né? Tava falando dessa questão do juramento, né? É nesses capítulos que o Starobinsky vai falar sobre essa que eu chamo de transição, né? Que ele começa falando sobre as pinturas do Davi. Por que o juramento, né? Eu tenho que substituir um sistema, um modo de fazer e de ser as coisas, em que eu tenho um rei absoluto e as pessoas elas devem lealdade à figura desse rei. Se eu não tenho mais rei, as pessoas precisam dever lealdade a algo. O que é esse algo? A república, a pátria? São conceitos muito abstratos. Então esse Estado ele precisa criar valores para que as pessoas sejam leais a esses conceitos abstratos. Mas e se elas não forem leais? Se elas não forem leais, é a quebra do contrato social lá do Rousseau, né? E aí, se eu tenho uma quebra de contrato social, eu entro em caos social. Então, para o Estado, dos mecanismos de disciplinarizar esses corpos, essas pessoas, é fazer com que elas se identifiquem com esse Estado. E aí isso a gente pode pegar um gancho lá para o nosso primeiro texto do Ernest Renan, do Que é uma Nação. Então, esses estados, eles precisam, né? Você derruba o rei, mas você precisa criar essa identidade das pessoas. Quando o rei cai, e aí não no caso da Inglaterra, porque você tem um outro tipo de monarquia, mas no caso da França, quando o rei cai, fica um vácuo de simbolismo, por assim dizer. O Davi é um dos pintores mais importantes para isso, nesse sentido que ele vai criar essa atmosfera, ele vai dar imagens para essa França revolucionária. Então, por que o juramento, gente? A ideia do juramento substitui a sagração. Então, sagração, o rei sendo coroado, direito divino, o ideal católico perpassando por isso. E em troca, o juramento, a ideia do juramento. Então, eu tenho o controle do meu corpo, eu estou devendo lealdade à pátria, né? É a ideia de um sacrifício. Essa questão do sacrifício, gente, pensando que nesse momento a gente tem alistamentos em massa acontecendo, que você tem a ideia de que você precisa constituir alguma coisa, essa pátria, né? Então, a gente tem esse duplo. O juramento, ele pode estar, e aqui ele coloca isso, né? Ele está em oposição à ideia de sagração, né? Um rito absolutista, ligado a uma religiosidade. Por outro lado, um rito laico, né? Ligado à ideia do indivíduo e a sua relação com aquela nação. Uma das coisas, e aí acho que alguns alunos foram entrando depois que acabaram não percebendo o comecinho, que eu não pegando o comecinho da minha fala, o Starobinsky, ele tá olhando para aquilo que a gente chama de uma cultura erudita, né? Enquanto que a Federich, ela tá olhando para aquela cultura popular. Qual a diferença entre cultura erudita e popular? A cultura popular é o nome que a cultura erudita deu para aquela cultura, né? Por exemplo, as mulheres lá da Federich, elas não falavam que tinham práticas populares, né? O que acontece? No primeiro momento elas são demonizadas, são criminalizadas. Aí depois os historiadores vão falar, não, são práticas de cultura assim, assim, assim. O Starobinsky, ele olha para o outro lado, que é aquela cultura do iluminismo feita por homens que estão nas camadas mais altas, né? Nessa questão do juramento, e nas obras do Davi isso fica bastante evidente, não só na do juramento dos 3 Horácios, mas, por exemplo, na do Brutus, é o papel que a mulher tem nessa sociedade, né? Que papel é esse que ele coloca aqui? Se vocês olharem aqui, olha, aqui. Essas mulheres, elas não estão num plano frontal, elas não têm destaque nessa cena pictórica aqui. Elas estão aqui no cantinho, estão numa posição mais baixa que os homens. Então, isso também deixa bastante evidente a ideia desse dualismo, né? Aquilo que a Federich ela coloca, aquela divisão do trabalho entre homens e mulheres. E enquanto para os homens do Davi, né, os homens eles podem jurar sua pátria, né, eles conseguem fazer esse sacrifício, o que resta para as mulheres? É o pesar, né? Olhando aqui de novo.
é a posição de luto, de sentimento, né? Esse pesar, de uma exposta inação. Pessoal, falando nessa coisa do pesar, lá pela página 73 vai aparecer uma expressão que o autor usa, uma expressão patético, né? Para falar das obras. Patético aqui não tem o mesmo sentido que a gente pensa no patético cômico, engraçado. Patético aqui está ligado à forma que os pintores dão para os corpos. Por exemplo, de novo aqui, que esse é o que tá mais evidente. É a posição das mãos, a posição do corpo. São essas formas, essa maneira de representar o corpo em movimento, né? Então tem essa diferenciaçãozinha. Dentro dessa ideia de transição de mundos, né? Uma das coisas que ele traz aqui e que vai ficar evidente, que infelizmente é um tema atual, é a questão da morte, né? A morte, ela é tão evidente nesse mundo que ao mesmo tempo em que eu tenho, por exemplo, a pintura do Marat, né, que é o grande mártir da Revolução Francesa, eu tenho as marchas fúnebres do Beethoven, ou eu tenho, por outro lado, pessoal, vocês estão me vendo ainda? Ou eu travei de novo? Pessoal? Sim? Tá ótimo. Não, é que pra mim deu uma travadinha aqui, aquelas coisas de delay. Então, essa coisa da morte, né, ela tá muito evidente nesse período. Então, é a morte pela luta, né, a morte política, que é o caso do Marat. São as marchas fúnebres do Beethoven. É a ideia lá do primeiro capítulo da morte pela fome, por causa das colheitas, do frio, né, pensando num cenário europeu. E aí isso volta um pouquinho lá, dialoga com o texto da Federich, né? São os 4 cavaleiros do Apocalipse do Dürer, né? Que é aquela ideia da morte presente. Se a gente pensar um pouquinho assim, hoje, nos tempos que a gente vive, não sei se vocês chegaram a ver, mas é um pouquinho assim, é um meme que tem dos funerais em Gana, que são 4 ou 6 carregadores de caixão dançante. Não, são 4, porque tem até um trocadilho com os Cavaleiros do Apocalipse. Então, só por que eu fiz essa conexão? Algumas questões, elas estão presentes, e aí, por exemplo, a morte está presente em todas as sociedades. Mas aqui, o Starobinsky, ele usa essas obras para mostrar como é que aquela sociedade via a sua morte, dentro de um contexto em que a gente tem revoluções, tem problemas demográficos, problemas de colheita, né? Então, não sei se vocês chegaram a ver, mas se a gente pensar esse meme, esse videozinho que circula hoje, né? Como é que a nossa sociedade está vendo a sua relação com a morte? Ali, né? O meme dos funerais em Gana, que virou piada, né? O Davi, gente, ele é um dos pintores extremamente importantes, porque ele vai criar essa ideia desse discurso cívico, moralizador, que é para fomentar essa identidade. Para a gente, em Brasil, ele vai ser muito importante, porque ele não está diretamente relacionado às nossas obras de arte, mas ele está indiretamente. Por quê? Ele é um dos mestres do Debré. Debré, que vem para cá junto com a missão francesa, né? Funda a Academia de Belas Artes, e é toda essa estética que o Davi traz, e aí essa estética neoclássica, que vai perpassar as nossas obras. E que, por exemplo, Dom Pedro II, ele vai incentivar muito pela Academia Imperial de Belas Artes, principalmente dentro da Guerra do Paraguai. Por quê? Eu preciso criar uma identidade de nação. Então, assim, pinturas que hoje a gente vê muito em livro didático e que elas são usadas e abusadas por professores, como, por exemplo, o Grito do Ipiranga, do Pedro Américo, a Primeira Missa do Victor Meirelles, Batalha do Havaí, do Pedro Américo também. Essas pinturas, elas têm um diálogo direto com essa estética neoclássica que o Davi funda na Revolução Francesa, né? Não que ele funde, mas que ele tem a sua melhor expressão na figura do Davi, na Revolução Francesa, que elas têm um objetivo muito claro, né? Que é essa ideia de um discurso cívico, de construção de identidades.
Depois que o Starobinsky ele pega esse capítulo do Davi, aí ele vai falar algumas questões que são mais técnicas da análise das imagens, mas que elas estão ligadas com o nosso contexto. Acho que talvez por isso alguns alunos comentaram que acharam uma parte mais chata, né? Elas são muito técnicas mesmo. Então, aí ele vai falar do Fuseli, da pintura inglesa, que é esse gênero de pintura histórica. Então, o Davi aqui, ele está fazendo o juramento dos Horácios, Brutus, ele está pegando temas da antiguidade greco-romana. Há alguns outros pintores, aí vão trazer temas políticos da atualidade. Ou mesmo o próprio Davi, com a figura do Marat, né? Ele está trazendo uma atualidade para aqueles acontecimentos. Lembrando que a gente não tem a mesma visualidade que a gente tem das coisas hoje, né? Que essas imagens de acontecimentos elas circulavam por pinturas que ficavam restritas a um público específico. No caso, é esse público do iluminismo. E aí, por outro lado, por gravuras, que aí tem uma circulação maior. Ele vai falar um pouco de Hofmann, de uma reação ao barroco. Gente, lá no primeira aula, né, que a gente tinha o Jobson falando de um renascimento, barroco e neoclássico, né, como formas de cultura e arte da Idade Moderna. Essas formas, elas estão o tempo inteiro interligadas, relacionadas, né. Então, os autores neoclássicos, os artistas, e aí também entram autores de literatura, eles vão beber no Renascimento, mas ao mesmo tempo eles não abandonam o barroco de vez, que é o exemplo do Goya, né? Que ele vai trazer aquela dualidade entre sombra e luz, porque pensando nesse mundo que tem o iluminismo e ao mesmo tempo tem as trevas, né? Então é aquela tensão, é aquela sensação do indivíduo daquela época, né? Um outro autor que ele vai trazer é um escultor, o Canova. O Canova vai usar a mimese. O que é essa mimese? É eu fazer uma imitação, né? Mas essa imitação dentro daqueles parâmetros, não é uma simples cópia, né? Ao mesmo tempo que ele traz isso dentro do neoclassicismo, ele também é criticado por vamos dizer, copiar demais os elementos, né? Ou as figuras, as formas humanas. Tem uma partezinha no capítulo que até o autor fala que o Canova foi acusado de ter feito seus modelos em cima de pessoas, né? Porque é um pouco esse conflito entre algo que eu tenho que ser, entre algo que tem que ser real, verossímil, mas que também tem um lado humanizado, aquela tensão. E aí, quando ele trata do Goya, ele vai falar da cor. Também a questão da cor, gente, porque a ideia de que a cor, ela tá pensando a cor como uma luz oposta às trevas. E aí, de novo, iluminismo, razão contra trevas, né? Contra obscurecimento. Porque a cor, ela tá ligada à ideia de razão, né? Essa ideia iluminista. Vocês já chegaram a fazer o disco de Newton quando eram crianças? Ou chegaram a fazer com alguma criança, algum aluno? Não? Ninguém? Bom, se vocês não fizeram, podem fazer, que é bem divertido, né? O que o Newton fala? Dentro dessa perspectiva iluminista, e aí o Newton também está inserido nesse contexto, vão surgir uma série de estudos de ótica. E um deles é a ideia da refração da luz. Então a luz branca, e aí para o Newton, nada mais é que todas as outras cores condensadas naquela luz branca. Então, por isso que se eu colocar um feixe de luz passando por um prisma, essas cores da luz branca, elas vão se dividir entre as cores do arco-íris. É a capa do CD do Pink Floyd, né? A luz branca e a divisão entre aquelas cores do arco-íris. Ah, por que as cores do arco-íris? Porque o arco-íris nada mais é que um fenômeno natural em que eu tenho gotículas de ar suspensas e que aí quando a luz bate naquelas gotículas, ela refrata. O disco de Newton nada mais é que vocês peguem um disco, né, um círculo, pintem com as cores do arco-íris, colhem no ventilador e aí quando começar a girar ele vai ficar branco. Ou se vocês quiserem ser maus, mandem as crianças ficar girando até ficar branco, que realmente fica branco, né? Essa ideia da cor e a cor como sinônimo de razão, iluminismo,
ela vai ser expressa também na arte. E aí essa oposição que a gente tem com as obras do Goya. Depois ele já vai finalizando, ele finaliza com o Goya e aí ele retoma o Mozart com a melodia da flauta, com a ópera da flauta mágica, pensando no Mozart nessa obra do Mozart como uma oposição dessa sociedade, uma reação, uma oposição não, né, mas uma reação a essa sociedade estratificada que está passando por tensões políticas diversas. E eu acho que do livro em si é isso, gente. Tem alguma coisa que vocês ficaram com dúvida, alguma questão? Esse livro, ele traz principalmente esse universo europeu pela arte que está acontecendo, né? Então, algumas questões que ele fala aqui de fatos políticos, quando a gente pega a Revolução Francesa, ficam um pouco mais claras. Elas conseguem ter uma conexão maior. Mas nada impede que a gente faça o sentido oposto, né? Ao invés de ler dentro daquela ótica de vamos dividir a sociedade, a história em aspectos sociais, aspectos econômicos, culturais, etc., que a gente leia primeiro esses aspectos para pensar depois nos outros. Até porque essas esferas estão interconectadas. Acho que é isso, pessoal. Tem uma questão, alguma coisa que ficou em dúvida para vocês? Aí, agora, assim, os outros que foram chegando depois, eu pedi para que colocassem no chat, porque aí eu não ia conseguir administrar as perguntas e a fala ao mesmo tempo. Então, fica livre, ou para vocês escreverem, ou para falarem também.